Olá, queridos! Hoje iremos estudar um assunto crucial, um assunto que está mexendo com o mundo inteiro. Será o nome Jesus e Deus uma blasfêmia? Será que muito tempo nós estivemos blasfemando do nome do Senhor Jesus e do seu Pai Deus? Será que eu devo chamar Jesus? Será que eu devo chamar Deus? Vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de Gênesis, capítulo 11, versículo 1 ao versículo 9. Diz assim: E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los. Bem, e foi-lhe o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Versículo 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. E o Senhor disse, no versículo 6, Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Uma pergunta para reflexão. Quem confundiu as línguas? Guarde essa pergunta. Iremos abordar nesse estudo algumas questões referentes ao nome Jesus e o nome Deus. Será que podemos chamar o Messias de Jesus e Javé de Deus sem blasfemar os mesmos? Será que esses nomes, Jesus, Deus, são mesmo de origem pagã? Veremos a seguir. Mas antes, uma curiosidade. Uma mensagem dos testemunhos. Vamos ver o que diz. Depois a verdade ter sido proclamada para testemunho a todas as nações, será posto em operação todo o concebível poder do mal. E as mentes serão confundidas por muitas vozes clamando: Eis aqui o Cristo, ei-lo ali. Isto é a verdade. Tenho a mensagem de Deus. Ele enviou-me uma grande luz. Serão removidos então os marcos, e far-se-á uma tentativa para demolir as colunas de nossa fé. Enquanto, porém, Satanás trabalha com seus prodígios de mentira, cumprir-se-á o tempo predito no Apocalipse, e o poderoso anjo que iluminará a terra com sua glória proclamará a queda de Babilônia e convidará o povo de Deus a abandoná-la. Ellen White, Confusão de Muitas Vozes, Maranata, página 187. Este texto que acabamos de ler faz menção ao livro de Lucas, capítulo 21, versículo 24, que fala que seria terminado, cumprir-se-ia o tempo das nações. No grego, nações significa gentios, o tempo dos gentios. Por isso que é muito interessante nós entendermos esse tempo. Será que nós estamos nesse tempo que fora cumprido? Muito bem. O que é o Tanakh? A palavra Tanakh, ou Tanakh, é uma palavra de língua hebraica que foi formada com as iniciais das palavras Torá, Nivlin, Uretuvin, em letras hebraicas, que significam lei, profetas e escritos, que são as três partes da Bíblia hebraica. Ou seja, o Tanakh é o Antigo Testamento. Só que os hebreus, ou os judeus, eles conhecem como o Tanakh. E a primeira divisão, a Torá, que significa lei, e o nome da primeira parte da Bíblia, que é constituída pelos 5 primeiros livros da Bíblia, como sabemos, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Estes 5 primeiros livros da Bíblia, na verdade, são um só livro, chamado o Livro da Lei, em hebraico, Sefer Torah, ou simplesmente a Lei, Torá, ou Lei de Deus, ou Lei de Javé, ou Lei de Moisés, ou Pentateuco, em hebraico, Humash. A segunda, Nivlin, que significa profetas, é o nome da segunda parte da Bíblia, que é constituída pelos livros de Josué, Juízes, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias.
E a terceira parte, Retuvim, que significa escritos. É o nome da terceira parte da Bíblia, que é constituída pelos livros de Salmos, Jó, Provérbios, Rute, Cântico dos Cânticos, Eclesiastes, Lamentações, Ester, Daniel, Esdras, Neemias, 1ª e 2ª Crônicas. O nome Jesus é uma adaptação para o português de um nome hebraico que aparece na Bíblia em duas formas: Yehoshua e Yeshua. Yeshua é a forma abreviada do nome Yehoshua. O nome Yehoshua foi adaptado para o português como Josué, e é o nome do auxiliar de Moisés, que após a morte de Moisés tornou-se o líder do povo de Israel e conduziu o povo na conquista da terra de Canaã. O nome Yeshua é uma forma abreviada do nome Yehoshua, sendo que um mesmo homem é chamado na Bíblia, ora pelo nome Yehoshua, ora pelo nome Yeshua. Este homem era o sumo sacerdote na época de Zorobabel. Nos livros dos profetas Ageu e Zacarias, ele é chamado de Yehoshua, que na versão em português aparece como Josué. Ageu capítulo 1, verso 1, Zacarias 3, versículo 1, e nos livros de Esdras e Neemias, ele é chamado de Yeshua, que na versão em português aparece como Jesua. Esdras 3, versículo 2. É importante, irmãos, que em Esdras 3, versículo 2, se você pegar uma Bíblia hebraica, você vai ver exatamente no versículo 2 o nome Yeshua. Muitos segmentos judaizantes têm pregado que Yeshua é um nome pagão. Outros só defendem que eu só devo chamar Yehoshua. Outros dizem que eu posso chamar Yehoshua ou Yeshua. E hoje nós iremos analisar parte por parte, texto e mais textos, evidências e mais evidências, para saber se realmente eu estou blasfemando do nome de Deus, ou melhor, do nome de Javé ou do nome do Salvador. E 5, verso 2 do livro de Esdras também aparece como Yeshua, e Neemias 7, versículo 7. O sucessor de Moisés, que nos livros de Êxodo, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, é chamado Yehoshua, Josué. Em Neemias 8,17 é chamado de Yeshua, Jesua ou Jesus. Tanto o nome Yehoshua quanto o nome Yeshua foram adaptados para o grego como Iesous. Agora, uma coisa importante. Este nome do grego para Iesus, uns fala Iesus, outros fala Iesous. Este nome, muitas pessoas têm dito que este nome é blasfemo, porque ele está no grego e ele não tem o mesmo significado de Yehoshua ou de Yeshua. Na tradução do Antigo Testamento, lembram? O Tanakh, para o grego, chamada Septuaginta, feita no século 3 a.C., o nome Yehoshua aparece como Iesus. E o nome Yeshua também aparece como Jesus. Daí é que veio a forma Jesus, que é usada nas traduções da Bíblia para o português. Yehoshua significa Javé é salvação. E Yeshua também tem o mesmo significado. Mas espera aí. Se Yehoshua é um pouco diferente de Yeshua, por que ele tem o mesmo significado? Você já parou para pensar? Pelo menos agora? Vamos ver no decorrer do nosso estudo. Em Mateus 1, 21, um anjo do Senhor se revelou a José e deu instruções para que ele colocasse o nome de Yeshua no menino que havia de nascer, pois disse, ele salvará. Traduzindo a frase para o hebraico, o anjo disse, chamarás o seu nome Yeshua, Javé é salvação, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Em outras palavras, Yeshua é a salvação de Javé para todo aquele que recebe o seu testemunho. Prestem atenção, testemunho, queridos. Testemunho, o que isso tem a ver com todo o nosso estudo? Nas nossas Bíblias, o nome citado é Jesus, mas, obviamente, isto é apenas uma adaptação, pois na época nem existia a língua portuguesa como é falada em nossos dias. Na verdade, o português arcaico data do século XIII, após a vinda do Messias. O termo Jesus é uma adaptação do termo Jesus.
do grego, que por sua vez já é uma adaptação do nome Yeshua, nos manuscritos semitas do Novo Testamento, alguns dos quais datam da mesma época dos manuscritos gregos, encontra-se o nome Yeshua. Yeshua, antes de vir em um corpo físico, se manifestava num corpo espiritual e às vezes era chamado de o anjo do Senhor. Em uma das manifestações, o Eterno, ou será que eu posso chamar Deus, revelou que o seu nome estava nele. E ele disse: eis que eu envio o anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que te tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebeldia, porque o meu nome está nele. Êxodo 23, versículo 20 e 21. Observe que este anjo especial, ele é especial. Esse anjo, ele tem o direito também de condenar e também tem o direito de se irar. Esta autoridade é exercida apenas pelo Todo-Poderoso, mas o Pai, o Deus Eterno, a delegou também ao seu Filho unigênito, Jesus, o Messias. Nos nossos dias, o nome Machia, Messias em português, é pronunciado de diferentes formas. Em português é uma pronúncia, em inglês é outra, em espanhol é diferente das duas citadas, e ainda há outras formas de pronunciar e escrever nas mais diferentes línguas e dialetos. É importante, irmãos, nós vermos que quando eu digo Jesus aqui, nos Estados Unidos não é dito da mesma forma. Assim como também na Espanha também não é da mesma forma. E por que existem diferentes formas de chamar o Salvador? Jesus, Jesus, Yeshua, Yehoshua. E por que será que tem muitas adaptações? Por que será que existem várias formas de se chamar o nome de Jesus? Nós iremos ver no decorrer deste estudo. Existem pessoas que dizem que é muito importante pronunciar o nome Jesus como Yehoshua ou como Yeshua, mas na realidade, tanto faz falar Yehoshua ou Yeshua ou Jesus, pois de qualquer forma é o mesmo nome. Yeshua, Yehoshua e Jesus está se tratando da mesma pessoa. Só que muitos têm dito que se eu chamar Jesus, eu estou falando com um outro ser. Se eu disser que é Yeshua, estou falando de um outro. E se eu falar Yehoshua, também estou falando de um outro. Então, irmãos, é uma grande confusão. Uns defendem que eu devo chamar Yehoshua, outros defendem que eu devo chamar Yeshua, mas qual que é o verdadeiro? Alguns dizem que nomes próprios não se traduzem. Realmente, nomes próprios não são traduzidos. Muitas vezes são adaptados para as línguas, outras línguas, pois existem certos fonemas, sons, que existem em uma certa língua, mas não existem em outra língua. Por exemplo, o sotaque que um americano tem, um brasileiro não tem, assim como também um espanhol também não tem. Um português de Portugal também não tem o mesmo sotaque. Por isso, irmãos, que é necessário ter adaptações de certas línguas. Por quê? Por causa da fonética do som. É curioso também a gente notar uma coisa muito importante, que até o nome Yeshua, como eu falo, é diferente de quando um judeu lá de Jerusalém fala. Por quê? Por causa da sua fonética, que é diferente da fonética do português. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado. Para quê? Para que a gente possa especificar e determinar um nome adequado e a maneira certa de eu pronunciar este mesmo nome. Vamos dar exemplos. O nome Jacó é a adaptação para o português do nome hebraico Yaakov, sendo que em hebraico existe uma letra chamada Ain, cujo som não existe na língua portuguesa. Também não existe em português palavras terminadas em consoantes que não seja L, M, R, S ou Z. Por isso foi necessário fazer uma adaptação do nome Yaakov
para o português. Imagine você chamando Jacó de Yaakov. E se você escrever este nome em uma redação que você fizer, talvez num concurso ou numa escola, a sua professora de português, ela ficaria um pouco assustada. Por quê? Porque a pronúncia, a maneira de se escrever não é adequada para o português. Por isso que foi feito a chamada adaptação. É importante também notar que a adaptação não é modificação e nem significado diferente, mas a adaptação ela é para que eu possa pronunciar um nome, uma palavra ou alguma coisa desse tipo. O mesmo nome, Johanna, foi adaptado para o grego como Ioanã, para o inglês como John, para o espanhol como Juan, para o francês como Jean, para o alemão como Johan, para o italiano como Giovanni. Se você chegar na Itália e pegar uma Bíblia, se você ouvir o pastor falar uma citação de João aqui no português, você vai ouvir ele dizer: abramos a Bíblia no livro de Giovanni. Mas isso quer dizer que o significado é outro? Será que eu estou me relacionando, ou melhor, me dirigindo a outra pessoa que não seja este da Bíblia, este discípulo, este apóstolo? Por isso que é muito importante nós analisarmos esses estudos, para ver que se realmente estamos blasfemando o nome de Deus, se realmente estamos dando outros significados para estes nomes. Portanto, vê-se que é normal adaptar-se os nomes próprios de uma língua para outra, mesmo porque sem essa adaptação se torna muito difícil pronunciar certos nomes. Principalmente os nomes de pessoas importantes são adaptadas para outras línguas. Por exemplo, o reformador Martin Luther. Você sabe quem foi esse reformador Martin Luther? Ele é conhecido no Brasil como Martinho Lutero. Será que eu estou falando da mesma pessoa? Sim, estou falando da mesma pessoa. Outro exemplo, o nome do imperador Carolus Magno. Se você estudou um pouco de história, você sabe quem eu estou falando. Mas, no português, ele foi adaptado para Carlos Magno. Olha só. Para o francês, como Charlemagne, nem lembra Carolus Magno e também nem lembra Carlos Magno. Mas eu estou falando de uma mesma pessoa. Para o alemão, como Karl der Grosse. Olha só. Para o alemão, Karl der Grosse não tem nada a ver com o que nós conhecemos como sendo Carlos Magno ou Carolus Magno. Portanto, podemos pronunciar o nome Messias, Machia, no hebraico, como Yehoshua, Yeshua ou Jesus. É indiferente. Além destas formas, podemos pronunciar o nome do Messias, Machia ou Cristo ungido, na forma Josué, Josua, Jeosua e Jesua. Agora, estudaremos um pouco sobre o nome de Deus. Ou melhor, eu vou iniciar dizendo sobre o nome do Eterno, como muitos dizem. Não está errado, irmãos. Mas errado muitas vezes é quando eu determino a maneira correta que eu devo pronunciar certas coisas. Existem alguns sites na internet que dizem que o nome de Deus é Yahweh. Você já ouviu falar sobre isso? O nome de Deus jamais poderia ser Yahweh, pois a vogal hebraica Kametz não tem o som de Al, mas sim o som de A ou o som de O. E a letra Vav, no caso do tetragrama Yud Rei Vav Rei, é consoante, pois está seguida por uma vogal, que é indicada pela letra Ri final. E por isso, neste caso, a letra Vav tem o som de V. O verdadeiro nome de Deus é Yahvé. Em letras hebraicas, Yud Rei Vav Rei. Pronuncia-se Yahvé, mas se for pronunciado de maneira mais pausada, a pronúncia certa é Yahvé. O nome de Deus, adaptado para a língua portuguesa, é Javé ou Jaevé. Veja a explicação detalhada da grafia e da pronúncia correta do nome de Deus. A letra Yud tem o som de I e é equivalente ao Y. O sinal massorético Patar tem o som de A. A letra Re tem o som de H aspirado. No meio da palavra,
No final da palavra, ela é muda. O sinal massorético Shevá indica a ausência de vogal, ou vogal E, quando se pronuncia a palavra de maneira mais pausada, tem o som de E. Letra Vav tem o som de V. Quando é consoante, e pode ter som de O ou de U, quando é vogal. No caso do tetragrama sagrado, o Vav é consoante, pois está seguido por uma vogal que é indicada pelo Ré final. Você deve estar achando um pouco que complicado, não está? Se você estudar um pouco sobre o hebraico, você verá que existem muitos sistemas gramaticais que temos que seguir certas regras, assim como o português. Mas é importante que nós percebamos quão difícil é entendermos certas línguas. Não quer dizer que eu não vou deixar de entender a mesma, mas primeiro eu preciso entender as regras da mesma. Porque se eu não entender as regras, eu posso estabelecer e estipular certas doutrinas, como por aí está cheia. O sinal massorético Segol tem o som de E. A letra Re tem o som de H aspirado. No meio da palavra, no final da palavra, ela é muda. Veremos então como fica. Yavé. Yud Re, Vav Re. Patá, Segol, Shevá. Agora uma curiosidade. Você sabe quem foram os massoretas? Escrito em hebraico antigo com a letra quadrada, os massoretas inventaram a pronúncia tradicional do texto de consoante. O hebraico não tinha vogais, graças a um sistema de pontuação inventado para atender à acentuação vocálica. Com isso, eles padronizaram uma pronúncia das palavras do texto, tornando-a igual para qualquer pessoa que o lesse. Após a época em que iniciou-se a compilação, nessa época o hebraico já não era um idioma popular e havia, principalmente por parte da comunidade hebraica, muita dificuldade em pronunciá-lo corretamente conforme a pronúncia original. A metodologia utilizada era bastante rigorosa. Ao final de cada cópia pronta, todas as letras eram contadas e uma letra era estabelecida como a letra central de referência. Assim, as letras do início da cópia até a letra central teriam que estar perfeitamente iguais às do documento original. Então, como é que os massoretas faziam? Ele pegava uma cópia dos manuscritos antigos, fazia a contagem de cada letra, pois não existia vogal e sim só consoantes, o hebraico, e centralizava uma letra, e fazia a cópia. E daí contava todas essas letras. E com essa contagem se percebia se tinha uma letra a mais ou uma letra a menos. Porque se você colocar uma letra a mais no hebraico, dá outro significado. Que coisa curiosa. Também eram contadas todas as letras, desde a letra final até a letra central. Em caso de discordância, todo o trabalho era destruído e uma nova compilação era realizada. Por criarem uma base para a interpretação do texto hebraico, aperfeiçoando os símbolos da escrita, já que até então não havia um sistema definido de regras gramaticais por escrito. Os massoretas são considerados os pais da gramática da língua hebraica atual. É importante também nós entendermos quem foram os massoretas para que a gente possa compreender como entender os manuscritos sagrados. E principalmente quando estudamos sobre o hebraico, o original, assim também, se você deseja estudar sobre o grego, é importante nós entendermos a parte gramatical. Porque qualquer palavra, ou melhor, qualquer letra que eu acrescentar, eu posso dar outro significado. E também nós vimos que os massoretas, eles colocaram as vogais através dos seus sinais, chamados sinais massoréticos. Existe uma forma abreviada do nome Deus, que é Yahweh. Pronuncia-se Yahweh, pois neste caso o Ré final é pronunciado, pois está com um ponto dentro dele, chamado Mapik, o qual indica que o Ré deve ser pronunciado, apesar de estar no final da palavra. Esta forma abreviada do nome Deus, adaptada para a língua portuguesa, é Jaé. Olha só,
Você já ouviu essa forma adaptada para o português? Certamente que não. Mas por quê? Porque nós não utilizamos esses títulos de abreviações do nome de Deus. Você só ouve falar Deus, Todo-Poderoso, Senhor, Senhor dos Exércitos. Só que no hebraico é diferente. Existem várias formas abreviadas, vários títulos para Javé. A forma abreviada do nome de Deus é usada no Tanakh ou Antigo Testamento, geralmente em trechos poéticos, como por exemplo Êxodo 15, verso 2, Salmo 118, 5, e é usada também na expressão Aleluia, que adaptada para o português é Aleluia. Então, irmãos, hoje você acabou de saber o que significa Aleluia. Será que eu disse? O significado é louvai a Jaé. Por quê? Porque o Halelu tem o nome de Javé. Ia, Iahe. Tirou o H e o E e ficou Ia. Então, quando você diz Aleluia, você está dizendo louvai a Jaé, ou melhor, louvai a Javé, louvai a Deus. Em hebraico, formas abreviadas do nome Deus são usadas para formar nomes próprios. Existem 5 formas abreviadas do nome Deus que são usadas para formar nomes próprios, sendo que 2 são usadas como sufixo e 3 são usadas como prefixo. As formas abreviadas do nome de Deus que são usadas como sufixo para formar nomes próprios são Yahu ou Iá. Exemplos: Yeshayahu, que adaptado para o português é Isaías, que significa Javé salva. Isaías. Olha a diferença para Yeshayahu. Mas será que eu estou falando de um outro que não seja este da Bíblia? Pense nisso. Outro exemplo. Yeshaiah, forma mais abreviada do nome anterior. Porém, este nome é o mesmo significado do nome anterior. Yeshayahu ou Yeshaiah, a forma abreviada. Irmeiahu, que adaptado para o português é Jeremias, que significa Javé atira. Notem que todos esses nomes têm as iniciais de Javé. Irmeiá é a forma abreviada do nome anterior. As formas abreviadas do nome de Deus que são usadas como prefixo para formar nomes próprios são Iehu, Io e Ie. Mais exemplos. Yehohana, que adaptado para o português é Joanã, ou Joanã, ou João, que significa Javé agraciou. Yohana, forma mais abreviada do nome anterior. Yehoshua, que adaptado para o português é Josua, ou Josua, ou Josué, ou Jesus, que significa Javé salvação. E Yeshua, a forma mais abreviada do nome anterior, que é também o mesmo significado. O nome Yehoshua ou Yeshua é o nome do sucessor de Moisés, que geralmente conhecido como Josué, e é também o nome do sumo sacerdote mencionado em Esdras, como nós vimos anteriormente. A forma abreviada do nome Deus, quando está no início da palavra, é diferente de quando está no final da palavra. É importante, irmãos, nós notarmos esta parte. Por quê? No hebraico, eu utilizo certas escritas, formas abreviadas do nome de Javé, do tetragrama, do Eterno, para poder escrever numa escrita. No português, geralmente, nós utilizamos Deus. Deus. Se está no meio de uma frase, eu posso utilizar Deus. Se está no princípio da frase, também eu utilizo Deus. Nós não temos essa regra. Porém, os hebreus, os judeus, a língua hebraica tem essas normas. Devido às regras fonéticas da língua hebraica, que existe a alteração das vogais, conforme estejam posicionadas no início ou no fim da palavra, ou conforme estejam mais perto ou mais longe do fim da palavra, quando há formação de palavra juntando prefixo ou sufixo. Mais exemplos. Melech, que significa rei. Malqueno, que é a mesma palavra
com o sufixo da primeira pessoa do plural. Depois você vai saber o que significa sufixo ou prefixo. É que significa nosso rei. E Melachim, que significa reis no plural. Outros exemplos. Kavod, que significa glória. Kevodô, que é a mesma palavra com o sufixo da terceira pessoa do singular e que significa a sua glória ou a glória dele. Por este motivo, é que a forma abreviada do nome de Deus, Yahu, quando é colocada como prefixo, início da palavra, passa a ser vocalizada como Yehu. Judá em hebraico é Yehudá, que significa ele seja louvado. Judeu em hebraico é Yehud, que significa de Judá, ou da tribo de Judá, ou natural do reino de Judá, ou adepto do judaísmo. Israel em hebraico é Israel. É meio difícil, irmãos, nós pronunciarmos da mesma forma que os judeus. Por quê? Por causa da nossa fonética, do som que nós temos, por causa da nossa língua. Por isso que é um pouco que eu posso dizer que impossível eu pronunciar da mesma forma, idêntico a um judeu. Significa Deus luta. Esta palavra adaptada para o português é Israel. Israelita em hebraico é Israel, que significa descendente de Israel ou pertencente ao povo de Israel. A palavra hebraica Adonai, que significa Senhor, nada tem a ver com o nome do deus grego Adonis, pois a língua grega pertence à família linguística indo-europeia e o hebraico pertence à família linguística ramito-semítica, de modo que não se pode relacionar palavras de som semelhantes gregas e hebraicas. Então, o E do português não é o mesmo E do hebraico, assim como também não é o mesmo E de outra língua. Só que muitas vezes se usa certas letras para poder se pronunciar certas palavras. O nome Yeshua nada tem a ver com a palavra hebraica es, que significa cabra e não bode. Um pouquinho atrás, irmãos, eu falei sobre Adonai. Vocês sabem quem um dia comentou sobre Adonai? Quem era Adonai? Albert Pike foi o homem que escreveu o livro dos maçons, Moral em Dogmas. E neste livro está contido quem é Adonai para ele. Sabemos que os maçons o maçom é uma sociedade secreta, a maçonaria. E ele uma vez disse que o Deus da Bíblia é o Deus das trevas. Lúcifer é o Deus verdadeiro. E Adonai é o Deus do mal. Então, se você um dia ouvir que Adonai é um Deus grego, ou se não é um Deus blasfemo, lembre da onde veio essa raiz. A palavra Deus nada tem a ver com a palavra Zeus. São palavras totalmente diferentes e não relacionadas. Por exemplo, Deus, Zeus. Parece um pouco, não parece? Mas será que o significado é o mesmo? Isso que você deve parar para pensar. A palavra portuguesa Deus é a tradução fiel das palavras hebraicas El, Elohi, Elohim, que significam Deus. A palavra inglesa God nada tem a ver com o nome do deus cananeu Gad. É importante, irmãos, nós notarmos uma coisa nesta observação. Se o significado de Deus aqui no Brasil é ele deve ser o mesmo nos Estados Unidos. Porque esse Deus que nós chamamos, por exemplo, a palavra Deus, tem um significado para os movimentos que tem dito sobre os nomes originais do hebraico. Só que é importante notar que Deus do português é um Deus diferente do Deus do inglês, dos Estados Unidos. E eles já dizem que God é o Deus cananeu Gad. É muito importante essa parte, irmãos. Por quê? Porque se eu estou me dirigindo a um único ser, ou melhor, a dois talvez, ou Deus, ou melhor, ou eterno, ou Deus que é, segundo, entre aspas, é um Deus pagão, eu preciso me dirigir a Ele em todas as línguas. Eu não devo dirigir somente em um significado para a língua onde está sendo falada. Eu preciso me dirigir diretamente para um único ser, para uma única pessoa.
Por isso que é muito importante nós não perdermos o fio da meada. Mencionado na Bíblia, pois os cananeus falavam uma língua semítica e o inglês é uma língua indo-europeia. É importante, língua semítica e indo-europeia, nada tem a ver. Não podemos relacionar essas diferenças. E de modo que não se pode relacionar o nome do deus cananeu Gad com a palavra inglesa God. A palavra inglesa God é a fiel tradução para o inglês da palavra hebraica El, Elohim, que significa um Deus no português. Especulações afora. Yeshua significa o bode salva. Você já ouviu isso? Outros falam não, o bode não salva, é cavalo. Iesus significa Deus é cavalo. Nós iremos abordar sobre essas importantes observações. Resposta: o verbo hebraico salvar em hebraico é lehoshia, a pronúncia original ao lado. Logo, o bode acima mencionado não salva ninguém, mas é salvação, segundo o bode que o povo diz que é. A palavra shua é um substantivo e não um verbo, que significa salvação. Então, o verbo salvar é lehoshia. E shua não é um verbo, é um substantivo. Então, Yeshua, que é a pronúncia aramaica de Yeshua, significa, o tetragrama é salvação. E não o bode é salvação, ou melhor, o bode salva. Veremos como se escreve a palavra bode no hebraico. Será que bode se escreve do mesmo jeito que nós escrevemos Yeshua? Aqui, como vocês podem ver aí, está um quadro. As três formas em hebraico de se escrever: a escrita original, a transliteração e a tradução para a nossa língua. Então, a primeira é taish, tradução, bode. A segunda, tzafir, que traduzido para o português, bode. E a terceira, sibur, bode em português. Só que é importante nós notarmos a forma da escrita, para que a gente possa pegar o nome Yeshua para ver se tem um relacionamento, se é parecido ou não é parecido. Primeiro nós vimos como seria bode no hebraico. E nós vimos, se você olhar alguns estudos atrás, você verá que o nome Yeshua nada tem a ver com o bode no meio. Agora será que cabra se aproxima do nome Yeshua? Vamos ver. Cabra, es. Eu estou falando es, mas não é es, irmãos. Por que não é es? Por causa da fonética. Estou falando da maneira que eu entendo segundo o português. Mas é muito difícil pronunciar esta palavra, es. Se vocês verem na escrita, está ai, a primeira palavra, lembrando que o hebraico se lê da direita para a esquerda. A primeira letra é ai. A segunda letra é zain. Prestem atenção. Primeira letra da direita para a esquerda, ain. Segunda letra da direita para a esquerda, zain. A palavra es, cabra, em hebraico, se escreve com a letra ain. Esse e não se trata da pronúncia do e do português. E no nome Yeshua não se diz Yeshua, mas Yeshua. Prestem atenção na escrita Yeshua, vê se tem alguma coisa relacionada com a palavra bod. Portanto, não é da raiz do termo yes, e nem de cabra, pois nem a letra zain se encontra na palavra. A letra zain, para dar cabra, que já errou, né? Uns dizem que é bode, mas não é bode mais, e sim, descobrimos que se fosse parecido, seria como cabra. Só que para ser cabra, deveria ter a letra zain, mas ela não se encontra na escrita do nome Yeshua. Gólgota é a adaptação para o grego da palavra aramaica Golgotha, que nada tem a ver com a palavra inglesa God, pois é totalmente diferente e, além disso, o aramaico é uma língua semítica e o inglês é uma língua indo-europeia. Percebam que nós estamos falando semítica e indo-europeia. Certas palavras, certas coisas não têm o mesmo significado em determinados
países, de modo que não se pode haver nenhuma relação entre palavras de uma outra língua. Hashem ou Hashem em hebraico significa o nome, prefixo ha é o artigo definido e significa o. A palavra hebraica Shem significa nome e nada tem a ver com o nome da deusa assíria Semíramis, pois são palavras totalmente diferentes e não relacionadas. El Shaddai em hebraico significa Deus onipotente. A palavra hebraica El significa Deus, nada tem a ver com o nome de nenhum ídolo. A palavra hebraica Shaddai significa onipotente ou todo-poderoso e nada tem a ver com o nome de espíritos malignos. É importante notar, irmãos, que muitos segmentos judaizantes estão estipulando certas coisas para formar doutrinas. Se você der uma olhada por aí, por mundo afora, você verá que existem vários movimentos, segmentos judaizantes que defendem um nome específico. Uns dizem que eu devo só chamar Eterno, outros dizem que eu não devo chamar Eterno, eu devo chamar Javé ou Tetragrama. Uns dizem que eu devo chamar Yehoshua, outros falam que eu também posso chamar Yeshua, outros dizem que Yeshua é pagão. Então, irmãos, é importante nós notarmos cada ponto. Para quê? Para que a gente não se perca no meio de cristandade e judaísmo afora. Não existe hebraico arcaico. O hebraico em que está escrito Tanakh, ou o Antigo Testamento, é o mais antigo que existe. Existem pessoas que estão buscando o hebraico mais antigo do que o primeiro que surgiu. E nós temos que tomar cuidado com isso. Precisamos pesquisar. Somos pesquisadores bíblicos. O povo de Deus, o remanescente verdadeiro de Deus, são aqueles que pesquisam para ver se essas coisas são assim. A adaptação de uma língua para outra é necessária, pois Deus deu a cada povo um sistema fonético diferente, quando ele fez a confusão das línguas em Babel, conforme consta em Gênesis 11, versículo 1 ao versículo 9, conforme nós lemos no princípio do nosso estudo. O nome Deus é Yahvé, ou Yahvé, sendo que a forma adaptada para a língua portuguesa é Javé ou Javé. Agora, um pouco de história. Agora nós iremos viajar no mundo dos especuladores. Iremos entender algumas formas que foram criadas certas doutrinas. Segundo os especuladores, o objetivo de Jerônimo, ao introduzir o nome Jesus na Vulgata, era o de agradar aos pagãos e atraí-los à Igreja de Roma. Para tal, foi composto um nome blasfemo para o Redentor a partir de nomes de divindades gregas e romanas. Para isso, juntaram o Jota de Júpiter e Esos de Deus das florestas da Gália Antiga, a qual fazia parte de uma trindade divina, Esos, Teutates e Taranis, deuses aos quais se ofereciam sacrifícios humanos. Para eles, este tal Esos era um deus romano considerado o terrível Esos. Por isso, ser o deus dos trovões, do raio e da tempestade. Os gregos escreveram o nome Iesos, que também foi formado por duas divindades pagãs. Notem que nós estamos lidando com as especulações. Io, a amada de Zeus, e Zeus. Além do mais, para estas pessoas, o nome Jesus, quando escrito em hebraico, daria Jesus, o qual teria um significado blasfemo. Assim, JE ou YE igual a Deus, e a palavra sus, cavalo. Assim, o significado do nome Jesus em hebraico seria Deus é cavalo. Ou simplesmente Deus cavalo, referência a uma divindade pagã. Portanto, acreditam que os bispos romanos, ao introduzirem o nome Jesus na Vulgata, não estavam somente tentando agradar e atrair os pagãos, mas também estavam difamando e blasfemando contra o nome do Redentor e contra Deus. Eles estariam assim cumprindo o que está escrito em Apocalipse 13, versículos 5 e 6. Foi-lhe dada a boca que proferia arrogância e blasfêmia, e abriu a boca para lhe difamar o nome. Segundo a profecia bíblica, esta besta que fala blasfêmia e difama o nome sagrado do Redentor seria adorada por todos os que habitam sobre a terra. Apocalipse 13, versículo 8.
E isso tem se cumprido pelo fato de que todos, tanto católicos, romanos, como evangélicos, espíritas, pentecostais, ubandistas, etc., têm adorado o nome Jesus. Todos têm adorado assim os nomes de deuses pagãos e a blasfêmia católico-romana contida no nome Jesus. Vejam, irmãos, como nós estamos viajando. Quantas teorias. O que estas pessoas têm dito a respeito do nome Jesus? Segundo os defensores desta suposta revelação, quando alguém chama o Salvador Jesus, está cumprindo a profecia de Isaías 52, versículo 5. O meu nome é blasfemado incessantemente todo dia. Agora vamos ao esclarecimento. A argumentação de que nome de Jesus reflete nomes de deuses pagãos, Júpiter mais Zeus para os latinos, Io mais Zeus para os gregos, existem sugestões de que o nome Jesus provém da fusão do nome da deusa amada de Zeus como o nome de Zeus por parte dos gregos, ou que o nome Jesus corresponde ao hebraico Ie, Deus, e Zus, cavalo, que teria sido criado pelos bispos romanos para blasfemar o nome do Redentor e o nome de Deus. O nome Jesus foi transliterado pelos judeus e não pelos gregos ou romanos. Por isso é muito importante nós observarmos esta observação. Por quê? Porque muitos dizem que isso foi uma iniciativa da Igreja Católica Romana, que posteriormente foi disseminando para suas filhas, que nós sabemos que são as igrejas evangélicas em geral. Mas, conforme a observação, a transliteração veio pelos judeus, e não pelos gregos, e não pelos romanos. A etimologia forçada do nome de Jesus, ligando os deuses pagãos, não só representa a falta de conhecimento da parte daqueles que a formularam, mas apresenta ser o resultado de um esforço pré-concebido, deliberado, de encontrar nomes da antiga mitologia greco-romana que pudesse ser combinado de qualquer jeito para dar a impressão de que o nome Jesus tem uma origem pagã. Os erros e o modo forçado como os argumentos são apresentados chegam a ser aberrantes. Agora, nós iremos dar mais continuidade nisso. O nome Jesus parece ser particularmente atraente pelo fato de ser citado na literatura romana pelo poeta Lucano, em ligação com dois outros deuses celtas, Teotates, Taranis, dando a impressão de uma trindade pagã. No entanto, um estudo sobre a religião celta e seu relacionamento com a religião e mitologia romana mostra a fragilidade dessa argumentação. Primeiro, os três deuses celtas citados acima eram alguns dos mais importantes deuses da religião celta, mas não eram os únicos. O maior e mais importante deus era Logos ou Lugos, e no panteão celta aparece referência a cerca de 400 nomes de diferentes deuses. Segundo, à medida que os romanos conquistavam novos territórios, eles identificavam seus deuses com os deuses locais, facilitando assim o sincretismo religioso e a aceitação da religião romana pelos povos conquistados. É muito discutível, no entanto, o quanto a crença em Jesus, um dos deuses celtas, influenciou a mitologia romana. Em verdade, só se sabe que alguns escritores romanos o identificaram com Mercúrio, mas não se pode afirmar que em Roma Jesus passou a ser adorado como um deus. Terceiro, a identificação de Jesus com Mercúrio, que segundo a mitologia greco-romana era o mensageiro dos deuses, o deus do comércio e da eloquência, não dá apoio algum à argumentação de que Jesus era considerado pelos romanos como o terrível Jesus, o deus dos trovões e do raio da tempestade. Essas características pertencem a Júpiter, ou Zeus, para os gregos, e não a Mercúrio. E o poeta romano Lucano identificou o deus celta Taranis com Júpiter, e não com Jesus. Esta foi identificado como Mercúrio. Você deve estar achando um pouco complicado, não é verdade?
Mas, infelizmente, nós precisamos analisar cada ponto para que a gente possa compreender qual é o verdadeiro motivo de todas essas especulações. Porque se você se considera um remanescente de Deus, você precisa estar firmado nos alicerces divinos. Você precisa conhecer ponto por ponto os pilares da fé. Vamos mais adiante. Outra questão relevante. Por que desassociar a letra J da letra E? O que acontece é que muitos especuladores, quando olham para o nome de Jesus, eles, quando vão separar as sílabas, não sei se um dia você já fez isso na escola, certamente que sim, eles dividem o nome Jesus, não da mesma maneira que nós dividiríamos Jesus, mas eles separam o J da letra E. Aí fica J separado Jesus. Notaram? J separado Jesus. Para quê? Para que o J seja um significado e Jesus seja outro significado. O certo seria dividir o nome em duas sílabas, assim, Jesus. Mas não existem deuses com o nome G e Zuz sozinhos. Por que usar na composição do nome Jesus um Deus praticamente desconhecido dos romanos, Esos? Este nome Esos, se você pesquisar, você verá que não há nenhuma importância, não tem nenhuma importância na cultura romana. Para que eu possa identificar esse Deus, eu preciso separar o J, para que assim dê este Deus Esos. Mais uma vez, a ligação fica evidente, já que precisaram encontrar um Deus com um final que combinasse com o nome de Jesus. Então encontraram um desconhecido Esos, Deus dos povos celtas, e não Deus dos romanos. Acontece, porém, que Jerônimo nunca poderia ter inventado essa monstruosidade pagã com o nome Jesus, simplesmente porque a letra J foi inventada cerca de 1000 anos depois de Jerônimo. E também o tal Esos nem sequer era conhecido entre os romanos. A letra J do português, ela foi inventada 1000 anos depois. Esclarecimento. Esse Esos é tão insignificante que nem mesmo figura entre os grandes deuses. Na verdade, há pouco registro na mitologia sobre o deus celta Esos. A maioria das listas que fazem os deuses celtas nem sequer mencionam Esos, e não há qualquer evidência de que ele fosse amplamente conhecido no Império Romano. Os deuses mais conhecidos eram os deuses da mitologia grega romana, e não os da mitologia celta. Só que muitos especuladores têm dito que Esos é um deus da mitologia romana. Um pouco interessante a considerar é: por que o J de Jesus tem necessariamente que significar Júpiter? Você já parou para pensar? Por que não Juno, filha de Saturno, a irmã de Júpiter? Por que o J não significa Jacinto, um jovem de rara beleza que amou e foi amado por Apolo? Por que o J não é de Jumata, deus da mitologia fino-húngara, que era o deus do céu e do trovão? Enfim, por que o J de Jesus é o mesmo de Júpiter, e não de outras dezenas de centenas de personagens de deuses mitológicos que começam com a letra J? Simplesmente porque Júpiter era o principal deus romano. Jerônimo pertencia à igreja que ficava em Roma. Então a ligação entre Júpiter, Roma e Jerônimo é forçada ao máximo para parecer que Jerônimo usou o principal deus pagão dos romanos para mesclá-lo, como o J de Jesus, e assim atrair a todos os seus adoradores, a igreja romana. Agora, primeiro nós vimos como que eles fazem para poder definir certas doutrinas ou até certas especulações. Agora nós vamos utilizar os mesmos métodos. A lista de deuses e personagens mitológicas é imensa. Dada qualquer sílaba, não é difícil encontrar personagens da mitologia cujo nome inicia com esta sílaba. Vamos citar alguns exemplos compondo alguns nomes próprios através da primeira sílaba do nome de alguns deuses e personagens mitológicos, e veremos que qualquer um pode ser taxado de pagão. Durante este método que nós utilizaremos, de acordo com
os especuladores, pode ser que até o seu nome seja taxado como um nome de um deus pagão. Veja alguns exemplos. Mário, Mar, Marte, deus romano da guerra, mais Io, sacerdotisa de Juno. Kelly, Kelp, espírito dos rios da mitologia escocesa. Licasto, cruel filho de Marte, que vivia na Líbia. Maria, Marduk, deus supremo da Babilônia. Ia, uma das filhas de Atlas. Lúcifer, estrela matutina, filha de Júpiter. Ísis, Lúcifer, estrela matutina, filha de Júpiter, mais Ísis, deusa egípcia, esposa de Osíris. Sílvia, Silvano, filho de Saturno, deus das florestas, mais Vialis, divindade que presidia as estradas. Nelson, Neleu, filho de Netuno, mais Sono, filho de Érebo, que habita numa sombria caverna rodeada de sonhos, que são divindades infernais com asas de morcego. Que coisa! Sono é um deus. Então, se você disser que tem sono, você pode falar que está com o deus sono. Perceba como é um pouco que assustador essas questões. Porque muitas vezes, quando nós analisando estas metodologias, esses ventos de doutrina, nós podemos identificar quão absurdos são essas especulações. Ricardo, Rish, na mitologia hindu, é um dos seres de uma santidade perfeita que redigiria as Vedas, livros sagrados dos hindus, sobre a revelação divina de Brahma, Deus criador dos hindus. Mais Kavats, sobrenome de Júpiter, mais Domítio, Deus que os pagãos invocaram no casamento, para que a noiva fosse uma zelosa dona de casa. O nome Ricardo, dividido as sílabas, cada sílaba dá um deus. Perceba que há inúmeras possibilidades de compor nomes próprios usando a primeira sílaba de deuses e personagens mitológicos. Mas quando tentamos encontrar uma combinação para o nome Jesus, encontramos problemas na segunda sílaba, Sus, pois não há nenhum deus ou personagem mitológico que comece com Sus. Portanto, para dar certo a combinação, dividiram de propósito as sílabas do nome Jesus da seguinte forma: J mais Esus. Claramente uma manobra premeditada para associar o nome de Jesus a divindades mitológicas, assim como fizemos nos exemplos anteriores. Estudando as regras das línguas, não iremos encontrar nenhuma separação de sílaba desta forma: J separado Esus igual a Jesus, mas sim G separado Zus, que dá Jesus. Se usarmos a mesma regra dos queridos especuladores em uma prova, certamente tiraríamos um 0. Necessitamos primeiro estudar a nossa língua, para que a gente possa compreender as regras da mesma, da nossa língua portuguesa, para que assim então venhamos a entender outras línguas, como por exemplo o hebraico. Portanto, alegar que a intenção de Jerônimo ao denominar o Salvador de Iesos era compor o nome de Júpiter, e Esos não possui qualquer fundamento histórico ou lógico. Vejam que pegamos vários nomes para tentar associar certos deuses. Veja que até talvez o seu nome também esteja relacionado com um deus pagão. Mas será que é mesmo dessa forma que eu devo agir? Será que se der um significado diferente de outra língua, será que realmente é assim que deve ser seguido? Da mesma forma, dividir a palavra Iesus em duas palavras e traduzir cada parte para o hebraico a fim de dar um significado novo à palavra é um artifício sem qualquer fundamento e não prova absolutamente nada. Uma palavra pode ter vários significados em um idioma. Manga, por exemplo, pode significar a fruta produzida pela mangueira e a parte da camisa que cobre os braços. Mas manga, em outros idiomas, tem obviamente outros significados.
Em japonês, por exemplo, manga pronuncia-se mangá. É revista em quadrinhos, o nosso gibi. Interpretar nomes ou pedaços de nomes em outros idiomas com o objetivo de conseguir atribuir novos significados para o nome original não parece fazer qualquer sentido, e a única coisa que se consegue são resultados absurdos. Poderíamos brincar com alguns nomes, dividindo-os em duas partes e traduzindo cada parte para algum outro idioma. Por exemplo, vamos tomar o nome Nilson e dividi-lo em duas partes. New significa novo em inglês, escreve-se new e pronuncia-se new, mais som significa filho em inglês. Nilson significaria então novo filho, ou o filho mais novo. Podemos dividir o nome Selma e traduzir cada parte para o inglês. Sell significa vender, escreve-se sell, S-E-L-L, pronuncia-se sell. E Ma é uma forma arcaica na língua inglesa de se referir à mãe. Teríamos então o estranho significado de mãe à venda. Veja como é engraçado. Por exemplo, se fôssemos levar a sério tal manipulação das palavras, jamais comeríamos maionese Hellmann's, pois Hell em inglês significa inferno e Man significa homem. Então, a palavra Hellmann's poderia ser compreendida como homens do inferno. É um pouco que engraçado até, se eu for levar ao pé da letra as maneiras com que os ventos de doutrinas têm feito por aí afora. O nome em inglês Bob poderia ter um significado terrível em hebraico se dividirmos arbitrariamente as sílabas B mais Ob. Então o B significaria Baal, deus pagão dos cananeus, mais Ob, espírito dos mortos. Se formos seguir o método usado pelos adeptos do nome Yehoshua, então o significado do nome em inglês Bob seria Baal, o espírito dos mortos. Basta ter criatividade, tempo e conhecer algumas línguas estrangeiras para conseguir outros exemplos absurdos. A experiência nessa brincadeira mostra que quanto menor for o nome, de preferência de duas sílabas, mais fácil será encontrar um significado absurdo ou engraçado para ele através da divisão do nome e tradução de cada parte. Foi desta forma que tomaram o nome de Jesus e Jesus, escrita correta, dividiram-no em duas partes, Ie mais Sus, para dar o sentido à teoria, e traduziram em cada parte para um outro idioma, o hebraico, e a partir de então afirmaram que Jesus significa Deus cavalo. E Jesus é o nome grego e Zus é hebraico. Se a palavra é grega, como podemos dar o significado em hebraico? O nome Jesus é a forma grega do nome hebraico Yeshua. Cavalo em grego é hippos e não sus ou sous. É, portanto, impossível que o nome Jesus fosse o nome de um falso Deus, como acredita o movimento que quer hebraizar o cristianismo. Se assim fosse, judeus jamais colocariam este nome em seus filhos. Este nome já existia há pelo menos 600 anos no meio judaico, quando Jerônimo, 347 a 420 do ano Domini, ou depois de Cristo, preparou sua tradução da Bíblia para o latim, conhecida como Vulgata. Apesar de não invocarmos o nome original do Messias devido à nossa língua ser o português e não o hebraico, nós, adventistas históricos, temos a certeza de não estar invocando um Deus falso, mas o verdadeiro Filho de Deus. Quando nos referimos a Jesus, nem de longe nos lembramos de Zeus, Júpiter ou Esos, mas do Messias de Israel. Chamamos Jesus devido à fonética do português, que significa o mesmo Yeshua. Então, você não está blasfemando do nome de Deus ou do Salvador chamando Jesus. Você poderá estar blasfemando o mesmo se você não viver como assim Ele quer que você viva. A fonética do hebraico é diferente da fonética do português. Por isso, temos de respeitar as regras das línguas. Não podemos utilizar os significados de palavras hebraicas ou gregas e aplicarmos em outras línguas.
certas palavras que são utilizadas em outras línguas, eu não posso dar o mesmo significado para uma outra língua. Se eu utilizo o inglês, o significado de alguma palavra em inglês tem que ser em inglês. Se for em português, já é outro significado. Por isso que nós precisamos obedecer certas regras. O nome Jesus, etimologicamente, deriva do nome Zeus. Muitos dizem que o nome de Jesus lembra de Zeus, ou significa Zeus também. O caso é que o nome Jesus não tem nada a ver com tais deuses pagãos. O nome Jesus Cristo nunca teve ligação com Zeus, simplesmente porque o J latino ou I grego nunca correspondeu à letra Z. Mesmo em latim, Zeus seria escrito assim, Zeus, e Jesus, Gésivis. Eu posso dizer, irmãos, que o estudo começou agora. O momento final é o momento mais importante, que você vai saber agora onde tudo isso começou. Tempo dos apóstolos, sionismo e judaísmo. Você já ouviu falar de sionismo? Você sabe o que é sionismo? Seus objetivos e seus ramos. Vamos para a história. Nos tempos de Jesus, o povo de Israel esperava o Messias segundo as profecias, mas devido à opressão de Roma sobre os judeus, o povo achava que esse tal Messias viria de uma forma política, a fim de libertar o povo e restaurar novamente sua posição, então, no mundo e restabelecer o reino de Deus aqui na terra. Muitos judeus na época de Cristo, antes dele vir, já imaginavam que o Messias viria de uma forma política, como todos os outros reis vieram também de uma forma política. Quando Jesus se apresentou como sendo o Messias, o povo então rejeitou, pois não foi como eles esperavam. Mas vendo um homem simples, pobre, filho de um carpinteiro, rejeitaram a Cristo, pois não fora como esperavam. Vamos ver em João 7, 48 a 52, uma forma de um homem humilde e servo total de Deus. E o resultado nós sabemos. Em várias passagens bíblicas, nós vemos a cautela dos apóstolos para com os judeus cristãos da época, pois queriam que os gentios que se convertessem continuassem ainda nas mesmas práticas de suas tradições, rejeitando assim a verdadeira essência do Evangelho, que é Cristo. Vocês reparem que durante todo o tempo da era cristã, sempre os apóstolos, inicialmente falando, ou melhor, um pouco mais antes, Jesus teve problema com o seu povo. O povo sempre censurava a Cristo e tudo o que ele fazia. Foi morto por quem? Pelo seu povo, que não recebeu, mas por intermédio do Império Romano. E daí veio o tempo dos apóstolos, e os apóstolos também foram perseguidos e tiveram trabalho com o povo judeu. Sionismo. O sionismo é um movimento político e filosófico que defende o direito e autodeterminação do povo judeu e a existência de um Estado judaico independente e soberano no território onde historicamente existiu o antigo reino de Israel, Eretz Israel. Theodor Herzl, 1860 a 1904, fundador do sionismo. Embora o sionismo tenha surgido muito tempo antes, como veremos a seguir, do então denominado fundador do sionismo, é dado os méritos para Herzl devido à iniciativa tomada por ele. O sionismo é também chamado de nacionalismo judaico e, historicamente, se propõe a erradicação da diasposia, ou a dispersação judaica, com o retorno da totalidade dos judeus ao atual Estado de Israel. O que isso tem a ver com todo o estudo? Primeiro, temos que entender a doutrina que está sendo pregada, compreender dessa forma, olharmos para trás para então entendermos o verdadeiro motivo de tanta doutrina estranha que nunca vimos até nos últimos dias do povo de Deus. A história judaica, durante a apostasia, foi marcada pelo surgimento de uma sucessão de pseudo, ou melhor, falsos messias. Entre eles, Zabatai e Zev, que afirmavam que iriam devolver os judeus para Zion, ou Sião. Igualmente foi vencida pelo regime do italiano Nazi-Família, que obtiveram uma autoridade dos turcos para estabelecer uma comunidade judaica na Galileia nos 160 séculos atrasados.
Até 1791, a emancipação judaica durante a Revolução Francesa faltava a mobilidade essencial para o sucesso do sionismo. Então, o que aconteceu? Até 1791, o povo estava ajudando os judeus a ter uma nação, mas só que eles ainda não conseguiram receber essa nação territorial. No século XIX, porém, subindo o sentimento nacionalista, inspirada na Europa por Moses Hens, David Luzzatto, Léo Pinsker, Zivis Kalischer e Yehuda Alcalay, na tentativa de elevar a consciência nacional para os guetos judeus. O que é um gueto? Gueto é um ambiente onde você vive por obrigação. A assistência financeira veio do de filântropos Moses Montefiore e o barão Edmond Rothschild. Você já ouviu falar deste homem? Nós veremos quem ele realmente é. E Maurice de Rich e vários programas para o retorno dos judeus para o Oriente Médio foram executados. Só em 1897, porém, com Herzl, o World Congress sionista na Basileia, Suíça, foi eficaz no mundo inteiro um movimento político. Por isso, Herzl é denominado o fundador do sionismo. Eventualmente, ele garantiu a aprovação para o seu programa de criação de uma pátria na Palestina desde o governo britânico com a Declaração Balfour de 1917 e a Liga das Nações, com a criação de um mandado para a Palestina em 1922. Herzl foi o pensamento puramente laico, secular, do fato ele era agnóstico. Notem que o homem que promoveu uma terra na Palestina para os judeus, ele era agnóstico, ele era secular. O que é um agnóstico? Um agnóstico é uma pessoa que só acredita na razão. Ele só acredita naquilo que ele consegue explicar. Passou disso, ele não acredita. E vejam que este homem, ele promove o sionismo. Agora, será que isso tem um significado? Será que isso tem um porquê? E você verá que o movimento judaizante também age da mesma forma que Herzl. A maioria de seus seguidores, no entanto, eram ortodoxos do sudeste europeu. Embora Herzl opôs-se ao sionismo transformado em um bem cultural, religioso ou de liquidação de sociedade fragmentada, ele fez concessões para tornar a defender estes. O caso Denfeld, como impulso. No final do século XIX, os judeus que detinham uma condição social um pouco mais elevada, em geral, os habitantes dos países da Europa Ocidental, julgavam-se mais seguros contra as perseguições antissemitas que vitimavam os judeus do leste, mas arraigados às tradições, pois encontravam-se plenamente inseridos nas sociedades maiores. Estes judeus diferiam no sentido cultural de vizinhos cristãos, e muitos abandonavam as práticas religiosas ou se convertiam ao cristianismo como forma de selar o processo de completa assimilação. Entre eles, judeus, encontrava-se Theodor Herzl, um advogado nascido em Budapeste, e que em sua juventude chegou a pedir em carta ao Papa que ajudasse os judeus de toda a Europa a se converterem coletivamente ao catolicismo. Notem que durante a sua juventude, Herzl, ele enviou uma carta para o Papa para que os judeus pudessem se restabelecer na Palestina. Vejam que há um interesse político quando o povo de Israel recebeu uma cidade, uma pátria na Palestina. Destacaremos os tipos de sionismo: sionismo político, socialista, sionismo revisionista e sionismo religioso. Estudaremos o sionismo religioso. O sionismo religioso é exatamente o que está acontecendo aí na sua cidade, aqui, em todos os lugares do mundo, aonde estão se levantando muitas pessoas simpatizantes ao judaísmo. Muitas pessoas que gostam da cultura e das tradições judaicas, mas tudo isso tem um porquê e um propósito que nós iremos ver mais adiante. São conhecidos por esse nome personalidades que, com sua obra
e artigos colaboram com a estruturação do sionismo como ideologia de formação de um Estado judeu nos mais diferentes formatos. Além disso, os pensadores sionistas serviram e servem como eixo orientador das comunidades ao redor do mundo. Notem que pessoas que são inseridas dentro dos movimentos judaizantes para promover de volta para Sião, que é o significado da palavra sionismo, e como referência para seus seguidores. Isso não descarta a importância de autores como Leon Pinsker, considerado um pré-sionista. Toda a comunidade ou grupo que tem por doutrina as tradições judaicas são ramos ou simpatizantes do sionismo, não só do meio religioso, como também do meio social. Então, é importante notar que todo grupo, todo povo, todo movimento judaizante, eles têm uma ligação com esse chamado sionismo. No sionismo religioso, entram os grupos judaizantes. Qual foi o propósito real do sionismo? Quem financiou? O que levou à aceitação do sionismo? Veremos. O verdadeiro propósito do sionismo, agora nós iremos ver o principal propósito de tudo isso. Por que tem judaizantes na onde você mora? Por que tem em todo o mundo? Por que está se promovendo viagens para a Terra Santa? Nós veremos qual é o principal propósito de tudo isso. O verdadeiro propósito do sionismo foi identificar quem eram os judeus e seus simpatizantes, para que assim levassem um total extermínio dos mesmos por intermédio dos nazistas. Parece brincadeira, né? Mas você vai entender mais ainda detalhadamente como foi esse objetivo. É importante notar que o barão Edmund Rothschild, de Rothschild, financiou tanto o sionismo como também foi o financiador dos nazistas liderados por Hitler. A Segunda Guerra Mundial foi incrivelmente produtiva para a agenda de controle global da Illuminati. Ela levou a uma explosão de instituições globalmente centralizadas, como as Nações Unidas e a Comunidade Europeia. Agora, a União Europeia e muitas outras nas finanças, nos negócios e na área militar. Precisamente o que eles queriam. Isso também deixou países sob um enorme fardo com as dívidas dos empréstimos, feito para todos os lados pelos Rothschilds e os Illuminati. Eu vou resumir mais aqui. O verdadeiro sentido, querido irmão, querida irmã, que você está vendo de movimentos judaizantes, nada mais é que manipulado pela sociedade secreta chamada Illuminati. Quem é os Illuminati? Nós veremos detalhadamente nos slides a seguir. É uma sociedade que financia todos os órgãos que desejam entre aspas, um bem para a sociedade. Você verá. Os Rothschilds tinham há muito tempo um plano de criar um feudo pessoal para eles mesmos e para os Illuminati na Palestina. E esse plano envolvia manipular o povo judeu e estabelecer a área como sua terra natal. Vejam como fora o plano dos Illuminati de estabelecer uma terra para os judeus. Charles Taze Russell, já ouviu falar? Da linhagem Russell Illuminati reptiliano, foi o homem que fundou a sociedade Watchtower, mais conhecida como as Testemunhas de Jeová. Ele foi um satanista e um Illuminati. Não sei se você sabe, mas a história diz isso. Uma nova religião, culto de controle da mente, foi financiada pelos Rothschild. E ele era amigo deles, bem como os fundadores dos Mormons, que eram também financiados pelos Rothschilds por intermédio de Kerr, Loeb and Co. Russell e os fundadores dos Mormons eram todos maçons. Em 1880, Charles Taze Russell, este amigo dos Rothschilds, previu que os judeus iriam retornar à terra natal. Ele previu isso. Essa provavelmente foi a única previsão de Russell que se realizou. Por quê? Porque ele sabia que esse era o plano. Ele escreveu aos Rothschilds louvando seus esforços em estabelecer uma terra natal dos judeus na Palestina. Estado de Israel foi proclamado em 14 de maio de 1948. A aceitação do sionismo fez com que milhares de judeus fossem identificados e mortos durante a Segunda Guerra Mundial. É importante nós notarmos que antes da Segunda Guerra Mundial existiam
movimentos judaizantes. Quando veio a Segunda Guerra Mundial, já estava identificado quem eram esses que eram simpatizantes ao judaísmo. E muitos desses foram mortos durante a Segunda Guerra Mundial. Agora iremos abordar um ponto curioso em relação ao sionismo e os movimentos judaizantes de hoje. Francis Davis desenvolveu um movimento semelhante aos dos judeus e muçulmanos, ensinando que apenas o pai deve receber orações e adoração, por ensinar a não adoração a Cristo, e seus oponentes o rotularam de judaizante e o condenaram por heresia. O primeiro fundador foi Francis Davis. A gerar esse movimento judaizante. E é importante notar que ele adorava o Deus único, porém ele dizia que não deveríamos adorar a Jesus. Depois da morte de Davis, os unitarianos se dividiram em dois grupos, os guardadores do domingo e os observadores do sábado. Na sua primeira geração, os observadores do sábado viam-se a si mesmos como cristãos com um significativo pontos em comum com os judeus. Então, existiam cristãos judaizantes, como hoje existem cristãos judaizantes. Criam no mesmo Deus dos judeus, que a salvação viera através dos judeus, que os cristãos deveriam observar o sábado como os judeus, que o trinitarianismo era uma invenção do papado e que os crentes não deveriam comer porcos e deveriam observar os dias de festas de Levítico 23. Vejam que, da mesma forma que surgiu o movimento judaizante, está acontecendo hoje. E se você estudar a história, você vê que nada é novo debaixo do sol. De 1898 a 1941, os sabatistas judaizantes estiveram em paz, mas em seu número declinou. O fim dos sabatistas judaizantes chegou em 1941, com o ultimato nazista. Reingresse na igreja cristã ou serão deportados como judeus. Muitos escolheram a deportação e morreram como judeus. Agora, prestem atenção no início, 1868. Note a data. Os adventistas do sétimo dia, pioneiros, foram os únicos que não aderiram às práticas judaicas, mesmo observando o sábado. Então, naquela época, no século XIX, existiam muitos movimentos guardadores do sábado. E um desses movimentos guardadores do sábado era os adventistas do sétimo dia. Agora, quando foram rotulados as pessoas que eram guardadoras do sábado, o único povo que, com a chegada da Segunda Guerra Mundial, não foram rotulados como judaizantes foram os adventistas do sétimo dia. Por quê? Porque eles não aderiram ao movimento judaizante ou simpatizantes ao judaísmo. Neste período, os pioneiros estavam estudando sobre a questão oriental e o rei do norte, conforme mencionado em Daniel 11. Os pioneiros criam que o rei do norte era a Turquia e não o papado, conforme a teologia adventista contemporânea acredita hoje. Nós, adventistas históricos, cremos da mesma forma que os pioneiros sobre o rei do norte ser a Turquia. Os pioneiros adventistas ensinavam que do Armagedão ocorrerá sobre a sexta das 7 últimas pragas. Neste período, o Senhor juntará as nações da terra para o Oriente Médio. Ver o livro As Profecias de Daniel, de Uriah Smith, e A Grande Conspiração, de Neil Livingston, capítulo 8, publicado pelos adventistas históricos. Hoje está acontecendo o mesmo processo como fora antigamente com o movimento sionista da atualidade. Da mesma forma que como fora antigamente, para se levantar quem são os observadores do sábado, que, como você mesmo sabe, é um selo de Deus para os últimos dias, está acontecendo hoje. Tudo isso está ainda sendo financiado pelos Illuminati, como fora antigamente, para então identificar quem são os adeptos ao judaísmo contemporâneo e uni-los em Jerusalém, a fim de destruí-los. Querido, da mesma forma que aconteceu antes, vai acontecer hoje e está acontecendo. O sionismo, Illuminati, está infiltrado em todos os grupos simpatizantes judeus. Embora muitos judeus sejam contra o sionismo, precisamos entender
que estamos lidando com sociedades secretas. Devemos observar que muitos judaizantes dizem que os nomes não podem ser mudados, mas a primeira coisa que fazem após entrarem para o judaísmo é trocarem o nome, adotando um nome judeu. Da mesma forma que, se você estudar a história antigamente, como eu mesmo estou passando para o querido irmão, você verá que não está mudando, não está sendo diferente de coisa alguma, inclusive as pessoas que estão financiando tudo isso, porque eles são o quê? Agentes de Satanás. Quem são os Illuminati? Seu fundador foi o jesuíta Adam Weishaupt, que foi a Sociedade Illuminati fora fundada em 1776. É engraçado que até a data 4 de julho é semelhante ao início da independência dos Estados Unidos. E muitas pessoas dizem que na nota do dólar, quando está lá datada 4 de junho de 1776, não é a independência dos Estados Unidos, e sim o surgimento dos Illuminati. É curioso isso. Com o objetivo de estabelecer uma nova ordem mundial, devem primeiro abolir todos os governos estabelecidos, propriedades privadas, direito de herança, patriotismo e causas nacionalistas, ordem social em família através de leis, proibição sexual e qualquer código moral e a instituição de educação comum para as crianças. Então, qualquer código moral eles querem destruir. Será que a lei divina eles também pretendem destruir? Todas as religiões baseadas na fé em um Deus vivo que se oponha à fé na natureza, no homem e na razão. Eles querem banir todos esses que creem em Deus. Por quê? Porque eles são movidos pela razão, pelo raciocínio humano. Lembra de Theodor Herzl, o fundador dos sionistas? Será que este homem, ele não era um Illuminati que estava tentando, para a mídia da época, tentando impor uma coisa para dizer que ele era um salvador do povo? Eles deram uma terra para os judeus, a fim de atrair todos a se mudarem para Jerusalém, com o fim de destruí-los em uma terceira guerra mundial, pois não conseguiram no tempo de Hitler. Você já reparou que existem muitas denominações que promovem viagens para a Terra Santa? Qualquer denominação que você ver hoje promove viagens para a Terra Santa. Então, eu não preciso simplesmente adotar alguma regra, algum preceito judaizante, mas simplesmente ser simpatizante ao judaísmo. Como foi antigamente, nós adventistas históricos não somos adeptos ao movimento judaizante, pois sabemos o fim de tudo isso baseado na história e nas profecias. De acordo com a popularidade do sionismo religioso, sabemos que a história está se repetindo. Eclesiastes 1, verso 9 diz: "O que foi, isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se fará, de modo que nada há de novo debaixo do sol." E quem é simpatizante deste ou de outro segmento, devemos, nós, adventistas históricos, manter uma suposta unidade com os mesmos? Vamos ver como os pioneiros agiam neste sentido. Notem que o adventista do sétimo dia, na época do tempo do sionismo, da criação em si, da ênfase ao sionismo, o movimento adventista, eles não aderiram a este movimento, simpatizantes ao judaísmo, ao sionismo. E da mesma forma que eles agiram, hoje nós, adventistas do sétimo dia, históricos, defendemos as mesmas formas, as mesmas regras e os pilares da fé adventista pioneira. Agora vamos ver como os pioneiros agiam quando uma pessoa não tinha um ponto igual com a nossa fé. Aqui está um homem, por exemplo, que não concorda conosco neste assunto da segunda vinda de Cristo. Ele acredita que nós estamos completamente enganados no que diz respeito à grande verdade. Podemos entreter uma união com tal homem e tê-lo como nosso companheiro e com comunhão? Não podemos. Podemos, todavia, sentir que ele vendou os olhos para uma das mais claras luzes das Escrituras. Refutou aceitar o testemunho mais inequívoco dela? Não podemos. Portanto, estendê-lo às mãos de companheirismo cristão?
Não podemos, portanto, estendê-lo às mãos de companheirismo cristão. Então, com o sábado, podemos nos associar com o homem que o viola? Não podemos. Em um ponto vital, estamos ligados com os ensinos das palavras de Deus. Nós estamos em questão. E a união que, de outra maneira, existe entre nós é claramente destruída. De modo que temas como o batismo, o sono dos mortos, a destruição dos ímpios, etc., os quais não possuem concordância teórica, não podem existir no senso cristão comunhão real de coração e companheirismo sentimental. Tiago White e Urias Smith, 50 argumentos irrespondíveis. Review in the Herald, 14 de janeiro de 1861. Então, queridos, nós não nos relacionamos com pessoas que não têm os mesmos pontos de fé como nós. Da mesma forma que os pioneiros agiam, nós agimos hoje. Não temos nenhum vínculo com o movimento judaizante. Observamos o sábado porque identificamos nele o selo de Deus, do nosso querido Deus eterno e do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Agora vamos responder àquela pergunta do início do nosso estudo. Quem confundiu as línguas? Pessoas estão dizendo que temos que ter a mesma língua, mas quem confundiu as línguas? Gênesis 11, verso 7. Diz assim: Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam uma língua do outro. Em Gênesis 9, versículo 7, Jeová pede para que o povo povoe a terra novamente. Mas vós frutificai, versículo 7, e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. O objetivo de Jeová era que a terra voltasse novamente a ter vida e conhecer a sua misericórdia, ao preservar a vida daqueles que o ouvem e guardam os seus mandamentos. Muitas vezes, o objetivo de Deus não está sendo exercido pelo seu professo povo porque não estão querendo seguir a sua vontade. Ao perceber que a rebeldia novamente estava tomando novas formas na construção da grande torre, Jeová percebeu que um dos motivos que rapidamente se multiplicaria a iniquidade era a língua universal falada por todos. Gênesis 11, verso 6, Javé observa: o povo era um, falavam a mesma língua. Não há restrições para os que eles intentarem a fazer. O objetivo de Javé fora colocar uma restrição no meio do povo através do quê? Da confusão das línguas, do versículo 7. Pois se o povo continuasse com o mesmo intento que saiu completamente dos propósitos de Javé, que era de novamente povoar a terra, certamente a iniquidade se multiplicaria da mesma forma que fora antes do dilúvio, com mais rapidez, devido que eles falavam a mesma língua. Então, mostrando novamente a sua misericórdia para esses que foram contra os desígnios, os filhos de Cão, Javé confundiu as línguas. Então, quem confundiu as línguas? Deus, Javé, o Eterno. Esse ato de Javé podemos chamar de o plano de Javé, porque foi plano de Javé de confundir as línguas, e de acordo com sua palavra, será assim até o último momento da história deste mundo de pecado. Também devemos observar que o único povo que continuou com a mesma língua foram os descendentes de Sem e Jafé, que posteriormente se tornaram o povo de Israel, que através da língua hebreia surgiram as raízes de outras línguas. Então, querido, através da língua hebreia, da língua hebraica, surgiu as raízes de todas as línguas. Então, a nossa raiz é a língua hebraica. Então, se tem o português, foi graças à língua hebraica. Se tem o inglês, foi graças à língua hebraica. E outra, foi plano de Deus de confundir as línguas. Se não olharmos para as profecias, iremos nos perder, assim como em Babel, no meio da religiosidade do mundo, e nas tradições, assim como o povo de Israel, pois com tantas tradições acabariam esquecendo o objetivo principal, que é o temor a Deus e fazer a sua vontade. Hoje eu perguntaria para você, qual é o plano de Deus? Você sabe qual é o plano de Deus? Será que é construir uma torre? Ou será que é viver segundo o seu filho? Agora a questão é, o que isso tem a ver com todo o estudo? Vejamos então. Deus não é limitado com somente a palavra literalmente falando.
como muitos por aí afora têm feito, mas sim com todo o contexto. Quando Deus fala que seu nome é blasfemado, ele quer dizer que as más ações daqueles que se dizem povo de Deus estão o envergonhando, pois carregam o nome dele moralmente falando e não escritamente falando. E ao invés de demonstrarem o caráter de Deus, estão demonstrando os seus próprios, que acaba sendo motivo de zombaria para o mundo. Veja em Isaías 52, versículo 5, e compare com Romanos 2, 24, que fala exatamente o mesmo capítulo de Isaías 52. Moralmente falando e não escritamente falando. Enfim, foi o propósito de Deus para a misericórdia do povo que futuramente seria resgatado por meio de Cristo, de confundir as línguas, em Gênesis 11, do 1 ao 9. Querido, esse foi o propósito de Deus. Se você fala Jesus, aonde você está, e não vive de acordo com o que Ele quer que você viva, você está blasfemando o seu nome. Se você fala Yehoshua, mas não vive de acordo com o que Yehoshua quer que você viva, você está blasfemando o nome dele. Não é falar o nome correto, e sim viver conforme ele viveu aqui nesta terra. Não podemos ir contra os propósitos de Deus. Será assim com as diversidades das línguas, até que Cristo volte. Deus não quer que falemos, pelo menos por agora, a mesma língua falada, mas sim vivida em cada pessoa, refletindo assim o caráter de Deus e de Cristo, conforme mencionado em João 17, 21 e 22. O que o Pai realmente quer é que levemos as 3 mensagens angélicas para todo o mundo, que é justificação pela fé no seu amado Filho Jesus Cristo, e reflitamos o seu caráter em nós para a glória dele, nosso amado Pai. Apocalipse 14, versículos 1 a 13. Leia este versículo e veja qual é o propósito de Deus, querido, para este último dia. Se você sair deste propósito do capítulo 14, você está totalmente perdido, como aqueles que se perderam na Torre de Babel. O nome de Deus será sempre honrado no homem que refletir a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Sede, pois, imitadores de Cristo como filhos amados. Efésios 5, versículo 1. Querido, o estudo que nós tivemos foi muito crucial para a nossa fé. Com este estudo, Deus está chamando você para as veredas antigas, Jeremias 6,16. Perguntar para ela qual é o caminho e andar por ela e não dizer, não andaremos nela. Se você aderir a este movimento que diz que somente se pronunciar o nome você está salvo, saia disso, querido, que isso não é a vontade de Deus. Muitas pessoas estão falando a mesma língua, mas não em ações e atitudes. Veja o seu líder, querido. Veja se ele tem a atitude que teve o Filho de Deus, o nosso amado Salvador Jesus Cristo. Por isso, durante este estudo, analisamos a parte teórica, analisamos a parte histórica, para que assim possamos entender qual o principal motivo e propósito. No espírito de profecia, lemos que quando chegasse o tempo das nações, o tempo dos gentios fosse cumprido, muitas vozes surgiriam dizendo que o Cristo estava no meio delas. Mas eu digo a você, o propósito de Deus está em Apocalipse 14, versículo 1 até o versículo 13. Agora você descobriu onde tudo isso começou. A decisão não é minha, a decisão não é do seu amigo, a decisão é sua. E Jesus hoje está falando para você, volte para as veredas antigas, siga o bom caminho, assim como ele seguiu, viva de acordo com ele, que certamente você não irá blasfemar o seu nome. Que Deus abençoe cada um de nós, para a honra e glória do nosso querido e amado Deus. Em nome de Cristo Jesus. Amém.